Então, continuando nossa aula, como nós vimos, toda matéria é formada por elementos. Existem cerca de mais de 114 elementos conhecidos. A cada elemento é dado um único símbolo químico, que pode ser uma ou duas letras. Prestem bastante atenção que quando é uma única letra, você escreve em letra maiúscula. E quando são duas letras, a primeira letra é em maiúsculo e a segunda letra sempre em minúsculo. É um erro constante os alunos escreverem um elemento químico que possui duas letras com ambas as letras maiúsculas. Esse é um erro grosseiro, ok? Então, a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula. Os elementos, eles são a base de constituição da matéria. A crosta terrestre consiste de 5 elementos principais e o corpo humano consiste basicamente de 3 elementos principais. Olha aqui essa comparação, né? A maioria dos elementos, como nós já vimos também, eles interagem para formar os compostos. As proporções de elementos em compostos iguais são as mesmas, independentemente de como o composto foi formado. Essa é a lei da composição constante ou lei das proporções definitivas. A composição de um composto puro é sempre a mesma. Isso quer dizer que, por exemplo, no caso da água, a água vai ser sempre formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Essa proporção de elementos de 2 hidrogênios para 1 oxigênio, ela é sempre a mesma. Ela é uma composição constante. Se eu modifico essa proporção, se eu modifico essa composição, eu modifico também a substância, modifico também o composto. No caso do H2O2, eu estou modificando em a quantidade de oxigênio. Em vez de 2 hidrogênios para 1 oxigênio, eu tenho 2 para 2, ou seja, 1 para 1. Mudei a composição, mudei a proporção de elementos, mudei o composto, mudei a substância. H2O2 é água oxigenada. H2O é água. Entenderam? Então, cada composto vai ter uma proporção, uma composição constante, uma proporção definida, que não vai mudar. Uma vez que essa proporção entre os elementos muda, eu mudo a substância, eu mudo o composto. Nós vimos também as misturas. Nós temos as misturas heterogêneas, que não são totalmente uniformes, e temos as misturas homogêneas, que são totalmente uniformes. Então, já vimos bem a diferença entre misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Já vimos o que é fase e como é o fato da mistura heterogênea ter mais de uma fase, mistura homogênea ter uma única fase, o que isso implica na definição de misturas. E uma outra coisa que deve ser observada é que as misturas homogêneas, elas são chamadas de soluções. Ou seja, todas as soluções, elas são misturas homogêneas. Então, aqui nós temos um fluxograma, né? Que ajuda a você determinar, a classificar essa matéria. Então, nós temos aqui, ó, matéria. Então, se faz a primeira pergunta. A matéria é toda uniforme? Se a matéria não é toda uniforme, ela é uma mistura heterogênea. Se ela for, ela é uma mistura homogênea. Segunda pergunta. Essa mistura homogênea tem composição variável? Se tem composição variável, então a mistura homogênea é uma solução, tá? Significa que eu tenho mais de um composto formando aquela mistura homogênea. Se não tem composição variável, significa que eu tenho um único composto ou um único elemento. Então, uma substância pura, certo? Agora, essa substância pura pode ser separada em substâncias mais simples. Se não pode, significa que eu tenho uma substância pura formada por um único elemento. Se sim, pode ser separada, então significa que eu tenho um composto como a água, H2O,
que pode ser separada em gás hidrogênio e gás oxigênio. Entenderam? Ficou claro? Espero que sim. Propriedades da matéria, mudanças físicas e químicas. Agora nós vamos estudar um pouco sobre as propriedades da matéria. Quando uma substância sofre uma mudança física, a sua aparência física muda. Por exemplo, o derretimento do gelo. Um sólido é convertido em um líquido. As mudanças físicas, elas não resultam em uma mudança de composição. Quando uma substância muda sua composição, ela sofre uma alteração química. Por exemplo, o hidrogênio puro e o oxigênio puro reagem completamente formando água pura. Então, no frasco contendo água, não há sobra de oxigênio nem de hidrogênio, porque mudou a composição. Então, vamos relembrar aqui. Uma mudança física, ela muda apenas a aparência física do material, né? Então, o exemplo aqui do derretimento do gelo, nós temos água que sai do estado sólido e vai para o estado líquido, mas continua sendo água, certo? Não tem nenhuma mudança na composição. No entanto, quando eu tenho uma reação química, ou seja, o hidrogênio reagindo com o oxigênio para formar uma terceira substância, que é a água pura, eu tenho uma reação, uma mudança na composição, uma mudança, alteração no arranjo molecular, na maneira como aqueles átomos estão se organizando para formar um novo composto. Então, eu tenho uma mudança química. Então, aqui, ó, mais uma vez, mistura de hidrogênio e oxigênio, sofrendo uma combustão e a formação de água. Eu não tenho mais gás hidrogênio, eu não tenho mais gás oxigênio. Agora, eu tenho uma nova substância. Então, isso caracteriza uma mudança química. Mudança física, a mesma substância antes e depois do fenômeno, água líquida, água sólida, mas eu mudei a aparência, mudei o estado físico, certo? Eu saí do líquido e fui para o sólido. Então, o processo de solidificação é uma mudança física. Também temos as propriedades físicas intensivas, que são aquelas propriedades que não dependem da quantidade de substância presente. E aí nós temos como exemplos a densidade, a temperatura e ponto de fusão. Então, não depende da quantidade de substância presente. O ponto de fusão, por exemplo, que é a temperatura na qual um sólido passa para o estado líquido, ela não muda. Não importa se eu tenho 1 grama de sólido ou se eu tenho 1 quilo de sólido. Então, não depende da quantidade de substância. O ponto de fusão daquele sólido vai ser o mesmo, não importa a quantidade. Já as propriedades físicas extensivas dependem da quantidade de substância presente. Então, massa, logicamente, depende da quantidade. Volume, também. E pressão, também. Então, dependendo da quantidade, eu tenho maior ou menor pressão. As misturas, elas podem ser separadas se suas propriedades físicas são diferentes, certo? Por exemplo, os sólidos podem ser separados dos líquidos através de filtração. Então, quando alguém prepara um café em casa e passa ali no filtro de papel, você está fazendo uma separação entre um sólido e um líquido, tá? O sólido é coletado no papel de filtro e a solução, chamada de filtrado, passa pelo papel de filtro e é coletada em um frasco. Então, eu consigo separar sólidos e líquidos utilizando uma simples filtração. É uma mistura simples. Então, eu consigo também separar com um procedimento simples. Misturas homogêneas de líquidos podem ser separadas através de destilação. Então, vamos pensar em uma mistura homogênea, água e álcool. Eu não consigo separar água e álcool por filtração, certo? Mas eu consigo separar através de destilação. A destilação ela necessita que os diferentes líquidos tenham pontos de ebulição diferentes. Então, vamos pensar no caso da água.
o ponto de ebulição da água, ou seja, a temperatura na qual a água passa do estado líquido para o estado gasoso, é igual a 100 graus Celsius. Já o álcool, o ponto de ebulição do álcool é cerca de 79 graus Celsius. Então, eu tenho uma diferença entre temperaturas aí, entre os pontos de ebulição da água e do álcool. Então, eu consigo fazer essa separação destes dois líquidos pela destilação. Então, vamos ver aqui um destilador, tá? Então, para que eu consiga fazer uma destilação, eu preciso ter uma fonte de aquecimento, tá? Que pode ser uma chapa de aquecimento, pode ser uma manta elétrica que produz calor, que vai estar em volta aqui desse frasco. E aqui eu tenho um bico de Bunsen, tá? Formando calor aqui. Então, eu preciso ter uma fonte de calor, de aquecimento. Aqui eu tenho a minha mistura de água e álcool. Eu preciso ter aqui um termômetro com um controle de temperatura. Então, geralmente essa rolha aqui, ela tem um termômetro inserido, onde eu vou verificar aqui a temperatura dos gases, né? Começa a aquecer aqui, começa a formar gases, os líquidos começam a evaporar. E logo em seguida eu preciso de um condensador. O que é o condensador? O condensador é uma vidraria, geralmente de vidro, onde eu tenho aqui um tubo interno, onde vai passar os gases, certo? E por fora eu tenho um tubo externo, onde vai haver a passagem de água fria, certo? Então, aqui eu vou ter a entrada de água fria e aqui a saída de água fria. Quando os gases passam nessa tubulação interna, eles vão entrar em contato com a superfície do vidro que está resfriada pela água que passa aqui fora, certo? Então, esses gases, eles começam a condensar aqui dentro. Saem do estado líquido, saem do estado gasoso e vão para o estado líquido aqui dentro. Então, por isso que essa vidraria é chamada de condensador. Vai condensar os gases aqui dentro e eles saem na forma de líquido do outro lado. Ou seja, eu tenho que ter um recipiente aqui para receber o líquido que está sendo condensado aqui dentro. Então, basicamente, esse é o funcionamento de um sistema, de um aparelho de destilação, certo? Agora, como funciona a separação aqui de água e álcool? Então, eu vou ter uma fonte de aquecimento fornecendo energia cinética para essas moléculas que estão aqui na mistura. Em determinado momento, essa energia cinética faz com que essas moléculas saiam do estado líquido e vão para o estado gasoso, certo? E para o etanol, para o álcool, isso vai acontecer quando o líquido atingir uma temperatura próxima a 79 graus Celsius, certo? Então, a 79 graus Celsius, as moléculas de álcool, elas começam a sair no estado gasoso aqui. Então, pelo termômetro, eu vou verificar que esse gás está saindo a uma temperatura de 79 graus. E observem, esse termômetro, ele vai ficar com uma temperatura fixa. Enquanto estiver saindo álcool aqui, a 79 graus, esse termômetro vai ficar com a temperatura fixa. Então, se a minha ideia é separar o álcool da água, eu coloco um recipiente aqui para começar a coletar esse álcool, certo? Que vai estar saindo a 79 graus Celsius. Quando esses gases param de sair aqui, a temperatura aqui dentro começa a aumentar. Então, eu vou de 79 para 80, para 90. Eu paro de coletar o álcool aqui, porque não está mais saindo álcool. Vai sair uma mistura de água com alguns vestígios de álcool, certo? Então, eu paro de coletar aqui, já mudo o recipiente se eu tenho interesse em coletar água, né? Não é muito usual, mas é isso. Então, quando a temperatura aqui aumenta para 100 graus Celsius, eu começo a ver os vapores de água, então, saindo. Então, eu consigo separar o álcool da água. Na verdade, quando a minha temperatura de 79 graus Celsius aqui
para o álcool, ela começa a aumentar, eu paro a destilação, porque eu já consegui separar aqui o álcool em um recipiente e a água fica no outro recipiente, ok? Muito obrigada e até a próxima aula.